Fala pessoal, professor Rafa Jesus e o Dino aqui para mais um exercício resolvido nessa nossa maratona de questões resolvidas, questão sensacionais para você que está treinando para o Enem e principais vestibulares do país. Vamos nessa? A questão que a gente vai resolver hoje é essa aqui, questão linda, maravilhosa, então já sabe, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois confira comigo. Não pausou, né? Ô malandragem, pausa e tenta, sem medo de errar, é assim que você aprende. Lembrando que se você quiser aprender matemática do zero, não deixa de visitar minha plataforma www.talembrando.com. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Lá, com certeza vai ter um plano exclusivo para você. Interrompendo a sua resolução aqui, só para quê? Para te pedir, você já sabe, aquele like, aquele momento que eu preciso de você. Senta o like aí. Então, olha lá, desenhei a minha latinha, beleza. E vou colocar as informações. Vocês já perceberam uma maldade aí? A hora que ele falou diâmetro. Se o diâmetro mede 8 centímetros, eu sei que o raio é 4 centímetros. E a altura, ele deu 18,5. Muito bem. Lembrando, eu me coloquei em movimento. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Eu tive coragem. Aí sim. Então vamos continuar. Professor, continuando a leitura. Sabe-se que nela vem marcado o conteúdo de 900 ml. Ah, é uma lata de azeite. Está vindo com 900 ml de azeite. Muito bem. Gente, aqui já tem um spoiler. Vocês têm que ficar muito atentos, que a língua portuguesa ela é linda, maravilhosa, e ela ajuda muito a gente na matemática. Aqui ela está dando um spoiler. Você deve ter pensado em volume. Ah, professor, verdade. ml, mililitros, me deu a ideia de volume. Muito bem. Aí, continuando. O volume de ar contido nessa lata cheia e fechada é... Então, gente, olha só. Eu quero saber o volume de ar. Como assim volume de ar? Ah, professor, estou entendendo. Nós temos aqui uma quantidade de azeite na lata cilíndrica e aqui nós temos uma quantidade de ar. Muito bom. Então agora eu vou pensar como que eu resolvo esse problema. Você sentiu o cheirinho de volume. Então, primeira coisa que eu faria seria, professor, eu vou calcular o volume da lata. O conteúdo de azeite é 900 ml, mas o volume da lata eu vou descobrir agora. E nesse momento eu quero falar para vocês, olha só, ninguém escreve a fórmula, não escrevam. Só que eu gostaria que vocês fossem agora verdadeiros. Quem não conhece a fórmula do volume do cilindro reto aqui, escreve não. Quem não está lembrando nesse momento, escreve não aí. Rafa, eu não sei agora o volume. Olha só a galerinha escrevendo. Muito obrigado pela sinceridade de vocês, gente. E é isso que eu quero mostrar na aula de hoje. O ano passado, vocês tiveram o volume do cilindro. Só que vocês estudaram de uma forma que vocês não aprenderam ou não memorizaram. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui no All-in. Mostrar que vocês fizeram coisas erradas no passado e a gente tem que mudar isso. Uma das maneiras é escrevendo, participando da aula. Quer ver que legal? Tem gente aqui que está assistindo a aula num sofazão, com o notebook na perna. Tem uns que estão deitados no quarto, de lado, postura para assistir uma aula. E participa aí da tua casa, mesmo que você não abra o microfone, que você esteja com a câmera fechada, fala, tá bom? Então eu vou te ensinar. Turma, quando a gente tem um objeto onde você pense da seguinte forma. Vamos começar a jogar sangue lá dentro. Ó, comecei a jogar sangue. O sangue começou a esparramar pelo chão, pela base, ocupando uma área. Quando
toda essa área do chão, da base, foi preenchida, o sangue começou a subir, ocupando um volume. Mas observa que se o sangue fosse subindo, se eu pensar só nesse filetinho aqui, a área de sangue nesse filetinho é igual à área de sangue no filetinho da base, que vai ser igual à área de sangue aqui em cima. Ah, professor, então quando essa água, esse sangue for subindo e a área da base for permanecendo a mesma, eu posso usar uma estratégia. Que estratégia? Para calcular o volume, eu calculo primeiro a área da base. Quanto de líquido coube ali no chão. E eu faço assim, ó. Área da base vezes a altura. E eu multiplico pela altura. Então, se essa figura for um cubo, eu vou ter A e A. Então, eu vou fazer a área da base, que é um quadrado. Área de quadrado, lado vezes lado. Lado vezes lado, A ao quadrado. Vezes a altura, que é A. Então, eu vou chegar no volume desse cubo, que é A ao cubo. Então, observa. A gente está trabalhando aqui com o exemplo que eu dei de um cubo. E para calcular o volume de cubo, eu fiz área da base vezes a altura. Mas, Rafa, isso não é um cubo, é um cilindro. Eu sei, eu estou chegando lá. Agora, eu vou desenhar um paralelepípedo. Um paralelepípedo A, B, C. Só que um paralelepípedo, a base dele aqui é um retângulo. Então, tanto de água que cai aqui embaixo, joguei a água, ela ocupou uma área da base. Só que se essa água for subindo, a área que ela vai ocupar aqui e depois aqui em cima, ela continua a mesma. Então, a maneira de eu calcular o tanto de água que tem é calculando a área da base e multiplicando pela altura. Então, volume, área da base, vezes altura. Mas, nesse caso, a base é um retângulo. A área do retângulo, lado vezes lado. E, nesse caso, a altura é C. Ah, por isso que nos livros vem que o volume do paralelepípedo reto retângulo é A vezes B vezes C. Professor, então você está me falando que o volume do cubo e o volume do paralelepípedo é a mesma coisa? Área da base vezes a altura? Sim. E estou falando mais ainda. Se você pensar num cilindro, ocorre exatamente o que eu acabei de falar. Se você jogar água aqui dentro, a área da base vai se permanecer a mesma conforme a água vai subindo. Então, é só você fazer o quê? Área da base vezes a altura. Só que agora, a base é um círculo. Então, volume, área da base, πr ao quadrado, porque a área de um círculo é πr ao quadrado, vezes a nossa altura. E você chegou na formulinha do volume do cilindro. Percebam que eu peguei 3 figuras diferentes e o cálculo do volume é a mesma. Área da base vezes a altura. Sempre que as bases forem paralelas e congruentes, é só você fazer a área da base vezes a altura para calcular o volume. Professor, serve para mais ainda? Serve. Mais para frente, a gente vai trazer prismas também. O prisma, se eu desenhar aqui, por exemplo, um prisma de base triangular e te pedir para calcular o volume dessa figura, você vai lembrar da aula de hoje. Se eu jogar sangue lá dentro, vai ocupar a área da base.
Se essa água for subindo, essa área é igual a essa área é igual a essa, o triângulo está subindo. Então é só fazer a área da base vezes a altura. Esse vai ser o volume. Então nós aprendemos, primeira fórmula de hoje, volume, a área da base vezes a altura. Lembra o que eu falei? Teoria é importante. Isso vocês têm que saber para Enem e qualquer outro vestibular. Fechou? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou fazer o pacotinho de volume. Eu vou escrever o resuminho de todos os volumes, tá? Muito bom. Então, vamos lá. Professor, volume da lata, área da base vezes a altura. A base é um círculo, área de círculo, πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A altura é 18,5. Volume da lata é igual a π vezes 16 vezes 18,5. E aí, você viu que no enunciado, ele falou para a gente, entre parênteses, adote o π igual a 3,14. Então, no lugar do π, eu vou pôr 3,14. Hoje, gente, eu não estou interessado em continhas. É claro que vocês no estudo não vão usar o celular. Eu vou usar aqui 3,14 vezes 16 vezes 18,5. 929,44 centímetros cúbicos. Agora, muito cuidado. Tem muito aluno que não ia perceber, ia fazer assim, ó. Ah, legal. 929,44 é o volume todo da lata inteira. Já tinha 900 de azeite, então vai dar 29,44 e acabou. E olhar as alternativas, e achar a alternativa A, ia acertar. Tô curioso para saber, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho? Então tá bom, então conta para mim. O que você achou desse exercício? Fácil, médio ou difícil? Conta para mim a sua opinião. E aproveita, a hora que você estiver escrevendo fácil, médio, difícil, escreve também se você acertou, tá bom? Professor, eu acertei, mas achei fácil, acertei, mas achei médio. E lembre-se, aqui no canal tem muito conteúdo para você que realmente está estudando, se dedicando. Essa questão aqui é maravilhosa e está esperando você tentar resolver. Vamos com tudo. Beijo do professor, bora pro Troy!